Salve, salve galerinha! Sou o professor Gustavo Bonfim e hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre um contexto da história ou do que lá no século XIX os historiadores chamavam de pré-história, que é um contexto muito importante dentro do nosso contexto histórico, da nossa formação como sociedade, como cultura, como um todo. Então, se você sempre se pergunta de onde viemos, de onde somos, qual a nossa origem, então acompanha comigo nesse vídeo que a gente vai dar uma revisadinha sobre esse conteúdo tão interessante, tão fantástico, que é o conteúdo da história antes da escrita, ou popularmente conhecido como pré-história. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse contexto que nós vamos chamar de pré-história, que para muitos isso hoje é um termo muito errado, se dá justamente lá no século XIX, quando os historiadores daquela época entendiam que o fato para construir-se a história devia partir de um registro, logo deveria partir de fontes concretas, como por exemplo a escrita. Então, dentro desse contexto, dessa perspectiva de entendimento, a gente passou a entender esse período da história da humanidade como uma pré-história. Mas hoje nós já tratamos esse conteúdo de uma forma um pouco mais ampla, em uma visão um pouco mais aberta, que é justamente a ideia de uma história antes da escrita, que é uma história que ela pode ser contada de formas completamente diferentes, que não sejam necessariamente apenas através dos registros, como por exemplo a escrita. Então, dentro desse contexto, precisamos entender que vão trabalhar dois profissionais excelentíssimos dentro desse contexto de entendimento da história, que são eles, o arqueólogo e o paleontólogo, que são profissionais excelentíssimos em estudar as suas fontes de estudo. No caso, por exemplo, do arqueólogo, nós vamos ter uma tentativa de decifrar vestígios deixados pela humanidade ao longo da sua história, para que assim possa se contar a história que esses vestígios trazem. A história que foi deixada, que foi construída pelos grupos humanos ao longo desse contexto histórico, desde antes da concepção da escrita. No caso, por exemplo, do paleontólogo, esse aí vai trabalhar com o que nós conhecemos como fósseis. Lembrando que os fósseis são a própria história viva do planeta incrustada nele mesmo, onde o paleontólogo, a partir desses fósseis, tenta contar a história de todo e qualquer ser vivo que já viveu na face da Terra. E precisamos entender que dentro desse processo de construção histórica, que a gente conhece como pré-história ou história antes da escrita, a gente tem que entender que o processo de evolução humana vai estar inserido aí também. E é um processo que está acontecendo há mais ou menos 4 a 5 milhões de anos. E para podermos entender melhor essa evolução histórica, essa evolução humana, vamos dividi-la em alguns períodos clássicos desse período que conheceremos como pré-história. Lá vamos entender essa divisão a partir do Paleolítico e do Neolítico. Lembrando que essas idades também são conhecidas, como no caso do Paleolítico, como a Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico como Idade da Pedra Polida. São as divisões clássicas que nós temos para poder trabalhar cronologicamente o período que conheceremos aí como pré-história. Dentro do período que conhecemos como período da Pedra Lascada ou período do Paleolítico, características que são importantes de serem lembradas é que nós vamos ter sociedades que viviam ainda de forma nômade e de forma coletivista. Ou seja, elas viviam mudando de região para região onde fosse melhor para que eles pudessem sobreviver, e tudo que era recolhido, tudo que era encontrado pelo grupo era dividido e consumido pelo próprio grupo, já que a sobrevivência seria então ali o fator principal da união desse grupo. Então, dentro desse processo ainda podemos entender outra característica muito importante desses primeiros grupos hominídeos aí do Paleolítico, que eram grupos caçadores-coletores, ou seja, viviam da caça, da pesca e também da coleta de frutas, tubérculos, plantas que pudessem ajudar na alimentação e, obviamente, nessa busca pela sobrevivência. Características importantíssimas que também não podemos esquecer ainda dentro do Paleolítico é, por exemplo, o que nós conhecemos como o início da jornada humana. Quando o primeiro hominídeo, o Homo erectus, saiu lá da África, do continente africano, o berço da humanidade, e dali ele se espalhou por regiões como o Oriente Médio, como a Europa, posteriormente a Ásia, e a partir dali o ser humano ele começou então a ocupar os vários locais que nós conhecemos hoje como planeta Terra. Nós vamos ter apenas o Homo sapiens chegando até as Américas. Então precisamos entender que dentro do Paleolítico é que nós vemos também
o processo da grande jornada humana, onde os primeiros hominídeos começam a se espalhar pelo planeta Terra. Outra característica também muito importante que conta muito da história da humanidade lá no Paleolítico é o que nós conhecemos como artes ou pinturas rupestres, que são manifestações, muitas vezes, do cotidiano daqueles povos, que são encontrados principalmente em paredes de cavernas ou paredes de formações montanhosas que serviam de abrigos naturais para esses grupos paleolíticos. Lembrando que esses grupos paleolíticos dominavam o fogo e também tinham a habilidade de construir utensílios com pedra lascada. Daí ser conhecido como o período da Pedra Lascada. Outro período muito importante da pré-história é o período conhecido como Neolítico, ou seja, o período da nova pedra ou da pedra polida. Dentro desse período nós vamos ver aí algumas revoluções muito importantes para a humanidade, como por exemplo a Revolução Agrícola, que vai levar a um processo de sedentarização dos grupos humanos durante aquele período. Juntamente com isso nós vemos também a domesticação de animais, o surgimento de cidades e, dentro do processo de evolução cronológica, a chegada da Idade dos Metais com o surgimento da metalurgia, a fusão de metais e também a evolução dos pequenos grupos comunitários para grandes cidades, estados e posteriormente a formação do que nós vamos conhecer como Estado, aquele que vai passar a regular a vida das sociedades. Então, dentro do entendimento básico da cronologia da pré-história, podemos entendê-la assim: o período paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e o período neolítico, Idade da Pedra Polida, onde nós vamos ter essas principais características levando ao processo de construção das sociedades humanas como nós a conhecemos hoje. Valeu, galerinha, grande beijo e tamo junto.